Essa noite eu quero falar sobre algo que Deus tem ministrado ao meu coração durante os meus mais de 30 anos de vida com Jesus. E sexta-feira eu completei 55 anos de idade, irmãos. Então já aproveito para agradecer a todos os irmãos que mandaram recado, mandaram ali um recado no Instagram, no Face, todo jeito, né, irmão? Sinal de fumaça, todo jeito. Então, muito obrigado, sou muito feliz. E quando você vai ficando um pouco mais velho, parece que você vai percebendo que tem realmente sentido na vida. Quando a gente é mais jovem, a gente corre tanto para construir tanta coisa. Depois que você já chegou lá, né, amor? Assim, eu acho que já cheguei lá, já temos o nosso apartamento, né, amor? Quitado. Eu já estou com a mulher da minha vida já há mais de 30 anos, 31, estou indo para 32 anos de casado. As minhas 2 filhas já se casaram. Então nós já estamos servindo a Deus com alegria, já estabelecidos, e parece que você então começa a falar assim: Deus, o que vale a pena nessa vida? E eu fiquei com vontade de cantar aquela música do Fernandinho no dia do meu aniversário, né? Se não for para te adorar, para o que eu nasci. Essa é velha, né, irmãos? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Então nós entendemos que servir a Deus é algo que vale a pena. Vale a pena. Mas eu e você não podemos servir de qualquer maneira. Eu não posso amar a minha esposa Adriana, com quem eu estou casado há mais de 30 anos, de qualquer maneira. Eu preciso, né, não adianta chegar para ela e falar assim: eu te amo, mas passo noites e noites fora. É claro que isso é um exagero, né, irmãos? Mas curtindo a vida, talvez me embriagando com outras mulheres, eu chego, passo uma noite em casa e falo: eu te amo. E depois eu vou para fora e faço tudo aquilo que eu tenho vontade. Tal. Isso não é amor. Esse não é o amor que ela quer de mim. Então, irmãos, o que eu quero falar nessa noite é sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Ele é uma questão de amor. Nosso relacionamento com Deus deve ser pautado no amor que temos por Ele. Então, quando o Senhor Jesus foi perguntado sobre o principal ou maior mandamento, o Senhor respondeu lá em Marcos, capítulo 12, versículo 28. Vamos ver a resposta que o Senhor Jesus deu. Marcos 12, 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus dizendo que o maior mandamento e o principal, o mais importante, é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Eu estava meditando sobre este versículo e percebi que nós temos culturalmente falando, nós os brasileiros, né, os latinos, a gente tem uma visão errada do que é amor. O amor para nós parece aquele sentimento, né? Um sentimento tem a ver com aquilo que eu sinto. A gente acha que quando você ama alguém, você é arrebatado. E hoje de manhã eu dei um exemplo, vou repeti-lo. Sabe quando você está no mar e de repente vem aquela onda grande que você não espera, a onda vem e te derruba, e você vai rolando, e você não sabe se você está virado para o fundo, se você está virado para o alto, você perdeu a noção de tão forte que aquela onda te arrebata, e ela te leva para um outro nível, né? No mar, você fica totalmente perdido. Tem gente que acha que amor é assim, né? Foi isso que eu senti quando eu vi a Adriana pela primeira vez. Eu fui arrebatado, e eu fiquei totalmente perdido, sem chão. Então, de lá para cá, o amor vem aumentando, e a paixão vem aumentando. Mas o amor, queridos, não é sentimento. Nós confundimos isso e achamos que o amor é isso. Então, nós temos uma ideia romântica do que é o amor. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar. Nós achamos que o amor é algo que sobrevém a nós, como aquela onda que de repente ela aparece e vem e você não consegue suportar a força dela e você é levado
contra a sua vontade, a fazer loucuras de amor e a fazer coisas que você acha. Na verdade, irmãos, isso é uma paixão arrebatadora, ela dura pouco. A paixão, segundo estudos, dura no máximo no máximo estourando 2 anos. Então é aquela pessoa que é apaixonada, e isso é até triste de falar, mas sabe aquela pessoa apaixonada, ela se apaixona por um traficante, sabe que o cara é bandido, assassino, mas ela está apaixonada por ele, e ela acha que ele vai mudar, porque ela está apaixonada por ele. Eu sei que tem um conhecido meu, numa outra cidade, que trabalhava numa empresa, e a gente estava conversando, ele falou assim, a minha filha se apaixonou por um cara, que olha, na época ele não era cristão, ele falou assim, esse cara ele tem muitas dificuldades, mexe com drogas, com problema com a justiça, e ela está apaixonada, ela está cega, a paixão nos cega, mas quando você está pautado em Deus, no seu amor, o amor é firme como uma rocha, meus irmãos, então nós precisamos entender que o amor não tem nada a ver com paixão, a gente tem essa visão romântica. Então quando nós analisamos aqui o que o Senhor Jesus disse, Ele fala que nós devemos amar a Deus, e amar a Deus, irmãos, é uma lei. Então o amor a Deus é uma questão de obediência. Jesus fala assim, aquele que me ama, o que faz, irmãos? Guarda as minhas palavras. Se alguém me amar, ele vai guardar as minhas palavras. Amar a Deus é demonstrado pela nossa obediência a Deus. Então amar a Deus é uma questão de obediência. E eu então, meditando sobre esse texto, o Senhor me levou a um outro texto de João, quando na sua primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do versículo 15, gostaria de ler com você. Diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós olhamos esse texto e eu posso fazer um paralelo com aquele texto lá de Marcos que nós lemos. Ali o Senhor Jesus fala para nós amarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E aqui João fala que nós não devemos amar o mundo. Então você olha para um texto e fala como que você tem a amar a Deus, com todo o seu coração, com tudo aquilo. E também João fala como nós não devemos amar o mundo, da mesma forma, irmãos. Eu vou ler um outro texto, na verdade o mesmo texto numa outra versão, que é a Nova Versão Transformadora. Olha só que interessante. 1 João 2,15. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Então, quando nós podemos fazer um paralelo, nós estamos vendo aqui que a palavra diz, ame a Deus, e a palavra também diz, não ame o mundo. Ali em Marcos capítulo 12 fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. O nosso coração tem a ver com a nossa vida interior. Devemos amar a Deus com toda a nossa vida interior, com tudo aquilo que Deus tem mostrado para nós, com tudo aquilo que provém de nós. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, porque é lá do interior do homem que vêm estas coisas. A Bíblia fala também que o Senhor ele vai nos dar um coração novo. Há uma profecia lá em Ezequiel, no Antigo Testamento, dizendo que Deus iria nos dar um coração novo, ia tirar o coração de pedra, iria colocar um coração de carne. Está dizendo ali que ia tirar um coração duro, insensível, e colocar um coração sensível a Deus, de carne, e escrever no nosso coração as suas leis, para que nós pudéssemos então obedecer a Ele e amá-lo. Veja que amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E a palavra no grego aqui é psique, com toda a nossa alma, tem a ver com a psicologia, com a mente, com a nossa personalidade, com a nossa percepção do mundo, com a nossa consciência. A alma tem a ver com estas coisas.
Então precisamos amar a Deus com tudo aquilo que nós temos consciência da vida. O que é a vida para você? A vida para mim, ela não tem o menor sentido se não for para servir e amar e adorar a Deus. O que é a vida para você? A minha vida é o meu casamento com as minhas filhas, os meus genros. Então a minha vida não tem sentido se Deus não estiver colocado no centro dela. Então eu quero amar a Deus, eu quero ter consciência do amor, da presença e da graça de Deus sobre a minha vida. Preciso amá-lo. E também com toda a minha força, aqui fala da força física. Vamos fazer um paralelo ali com 1 João 2,15 e 16, diz ali que o mundo oferece o prazer da carne. Então a Bíblia fala que eu tenho que amar a Deus com todas as minhas forças, com todas as minhas forças físicas, com todo o meu físico, com tudo. E ali a Bíblia diz que o mundo, ele oferece um prazer da carne, um desejo intenso por prazeres carnais. São totalmente opostos. A Bíblia diz que nós precisamos amar a Deus com todo o nosso entendimento, com a nossa alma, a nossa personalidade. E ali a Bíblia diz que o mundo, ele quer o desejo intenso de tudo aquilo que a gente vê, tudo que você percebe. O mundo está querendo a sua atenção e a minha atenção. E também diz que nós temos orgulho das realizações que temos e dos bens que alcançamos. E na verdade, irmãos, então a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus de uma forma, e o mundo quer que nós o amemos da mesma forma. Existe uma guerra pelo seu amor. Amém, queridos? Saber que o seu amor é requisitado, tanto por Deus, como pelo mundo. O seu amor é requisitado. E você vai amar alguém, irmãos. É impossível você não amar, porque o amor tem a ver com obediência. E quando nós obedecemos uma ou outra coisa, é onde está o nosso amor. Se nós obedecemos os prazeres da carne, é porque o nosso amor está no mundo. Se nós obedecemos assim, o prazer do olhar, nosso olho fica assim, a nossa consciência de vida, buscando situações, mesmo contrárias à palavra, que vão ser agradáveis para nós. Estamos com o nosso amor totalmente voltado para o mundo, mas não é isso que o Senhor tem para nós. Porque o amor ao mundo, irmãos, ele pode derrubar a vida de um homem e de uma mulher. Eu quero falar aqui, infelizmente, de um exemplo de um homem chamado Demas. Este homem era cooperador de Paulo. Depois você pode ler lá no versículo 24 da carta de Paulo a Filemon. Paulo apresenta Demas como seu cooperador. Colossenses capítulo 4, verso 14, Paulo lista Demas entre os seus companheiros de viagem. Então Paulo tinha aqueles que viajavam com ele, Lucas, Timóteo, e ali ele fala Demas. Mas lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, ele fala, está escrevendo para Timóteo, ele fala assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Então o amor do mundo faz com que nós voltemos as costas para Deus. O amor ao mundo é inimizade contra Deus, diz Tiago capítulo 4. Quando nós amamos o mundo, somos inimigos de Deus. Não tem como, querido. Então a palavra nos exorta a dar o nosso amor, o nosso olhar, o nosso coração, a nossa atenção, a nossa força, a percepção da nossa vida, a nossa consciência. Tudo, a minha personalidade precisa estar voltada para o Senhor e amá-lo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, porque Deus me amou, Ele provou que me ama quando enviou o seu Filho para morrer no meu lugar. E a Bíblia diz que o Senhor provou o seu amor para comigo, tendo Cristo Jesus morrido por mim, sendo eu ainda pecador. Ele me amou. Ele me amou. A Bíblia também diz, em 1 João capítulo 4, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Meu amado, eu e você somos chamados para amar a Deus, e quando nós amamos o mundo, como este rapaz Demas abandonou a Paulo, e ele então se perdeu, porque a Bíblia dá o testemunho de que ele amou este presente século, ele amou este mundo. Mas o Senhor, querido, está nos chamando nessa tarde, nos chamando para amá-lo e para voltarmos o nosso olhar para Ele e voltarmos a nossa atenção para Ele. O Senhor nos chama, querido, para então derramar a nossa vida. Eu quero dar aqui alguns exemplos de pessoas que amaram
a Deus. O primeiro exemplo que eu gostaria de dar está lá, você não precisa abrir, vou só citar, depois você pode ver. Lá em Mateus capítulo 27, verso 57 ao 60, fala de José de Arimateia. José de Arimateia era um discípulo de Jesus. Ele era rico, mas ele foi até Pilatos e pediu para sepultar o corpo de Jesus. Quando todos os outros discípulos fugiram. Quando todos os discípulos fugiram, José de Arimateia, ele foi até Pilatos e ele deu a cara a tapa, né? Ele se mostrou, se revelou como discípulo. E então ele pediu o corpo de Jesus. Outro exemplo de amor é Maria, irmã de Marta. Maria, lá de Betânia, irmã de Lázaro também. Em João capítulo 12, diz que ela ungiu os pés de Jesus com um bálsamo, que custaria naquela época 300 dias de trabalho, 300 denários. 300 dias de trabalho. Ela foi e quebrou aquele bálsamo e ungiu a cabeça de Jesus. As pessoas começaram a reclamar, mas o Senhor falou para que não, que ela estava praticando um ato de amor e honrou Maria na presença de todos. Paulo, em Atos capítulo 21, 13, quando também as pessoas queriam fazê-lo desistir de ir a Jerusalém, mas ele disse que estava pronto a morrer por Jesus. Ele tinha convicção que Deus havia falado com ele que ele deveria ir para Jerusalém, então ele estava indo. E ele falou assim, olha, estou pronto não apenas a ser preso, mas também a morrer pelo nome de Jesus. São pessoas que amaram a Deus e levaram o seu amor a um extremo de entregar a sua própria vida, de gastar um dinheiro que talvez elas não tinham. Coisas tremendas. E um exemplo clássico que eu gosto demais, e eu queria falar nessa noite, é de uma mulher pecadora que foi num jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Está lá em Lucas capítulo 7, verso 36. Algumas pessoas acreditam que é o mesmo evento, quando Maria derramou o vaso, mas eu acredito que não, irmãos, porque ali diz que Simão estava dando um jantar para Jesus, e Jesus nem foi recebido muito bem por ele, era um outro evento, e essa mulher da cidade pecadora, ela chegou e começou a ungir os pés de Jesus e a beijá-lo. Nós vamos ler aqui a história. Na minha opinião, são eventos diferentes, alguns estudiosos creem também que são eventos diferentes. Aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, verso 36 em diante. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Aleluia. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Então você pode imaginar a cena. Jesus foi convidado para o jantar e disse que ele se reclinou à mesa. Então, nós sabemos que as mesas naquela época eram baixas, então as pessoas se reclinavam sobre a mesa e os seus pés ficavam para trás. Então Jesus se reclinou sobre a mesa e os seus pés ficaram para trás, como se ele tivesse deitado sobre aquela mesa. E esta mulher chegou por trás dele e ali os seus pés, começou a chorar nos seus pés, começou a beijar os seus pés e enxugar os pés dele com os seus próprios cabelos e começou a ungir os seus pés com este perfume, com este bálsamo. E a Bíblia fala que Simão falou assim, disse para si mesmo, se esse homem fosse profeta. Então Jesus, ele conta uma história. Jesus, percebendo pelo seu espírito o que estava passando na mente daquele homem, ele fala assim, olha, havia um rei e havia duas pessoas que deviam para ele. Uma pessoa devia 500 denários e o outro devia 50 denários. Eles não tendo como pagar, então perdoou a dívida dos dois.
Então eu quero te fazer uma pergunta: qual dos dois você acha que vai amar mais aquela pessoa, o rei? E esse fariseu falou assim: eu acredito que é aquele que foi mais perdoado. E Jesus falou assim: você respondeu muito bem. E voltando ali a Lucas capítulo 7, 44, depois que Jesus contou isso, ele volta para a mulher, olha só, Lucas 7, 44. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar, de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então imagina essa cena, Jesus ali naquele jantar, as pessoas ali, e de repente chega essa mulher, começa a beijar os pés dele, chorar, e derramar perfume, enxugar o cabelo com as suas lágrimas, e aquela cena, as pessoas estavam sentadas com ele à mesa, mas elas não tinham a percepção de quem ele era, do poder que ele tinha para perdoar pecados, mas aquela mulher sabia quem ele era. O próprio fariseu convidou Jesus para jantar, porque ele sabia da fama de Jesus. E aquela mulher, provavelmente, ela deve ter ouvido que Jesus, ele comia com os pecadores, ele sentava nos lugares com os publicanos, ele dava vista aos cegos, ele curava os mudos, ele abria o ouvido dos surdos, ele então fazia um alvoroço onde quer que ele estava, e ele acolhia qualquer tipo de pessoa. Então ela se encheu de fé, e ela falou assim: não, eu preciso ver este homem, e ela foi aos pés dele e se derramou, quando ela então percebeu que ele era amoroso o suficiente para perdoá-la. Ela então se derramou aos seus pés, e a Bíblia diz que ela sentiu o perdão dele. Mas a frase tremenda desta conversa, a melhor frase desta conversa, é a seguinte frase: aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Irmãos, qualquer pecado tem o poder suficiente, tem uma consequência suficiente para nos levar à perdição, ao inferno. Não fora o sangue de Jesus derramado naquela cruz, não haveria perdão, porque ao homem é impossível pagar o preço do seu pecado. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço do seu pecado. Não importa se o seu pecado é um pecado pequeno aos olhos humanos, ou se é um pecado muito grande, imperdoável aos olhos humanos. O sacrifício de Jesus é suficiente para cobrir a sua vida, para derramar, queridos, sobre você o sangue de Cristo e nos perdoar de todo pecado, nos purificar de toda injustiça e nos fazer então aptos para entrar na presença de Deus e para estarmos salvos pela sua graça e misericórdia. O pecado, querido, ele tem o poder de nos levar para o inferno, mas o amor do Senhor, através de Cristo Jesus, também tem poder para derramar sobre nós a justificação. E a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Então nós somos perdoados pelo Senhor, mas a percepção desse perdão, do tamanho desse perdão, faz toda a diferença. Porque aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Se você tiver noção de que o pecado pequeno que você talvez tenha cometido, esse pecado era poderoso o suficiente para lançar você na condenação eterna, e você perceber que Jesus morreu por você, então você vai ser perdoado de tudo, querido, porque se você for perdoado desse pequeno pecado, e ele era poderoso para te levar a uma vida de perdição, hoje você entende que o perdão de Deus é suficiente para a sua vida, e você então o ama de tal maneira, que você então se derrama diante dele, quando você tem revelação do amor de Deus. É a medida do seu amor, a medida do nosso amor, é a medida da revelação do amor de Deus por nós, da revelação desse amor de Deus por nós, da revelação do seu perdão a nós. Vou repetir: a medida do seu amor a Deus é a medida da revelação que você tem do tamanho do perdão de Deus à sua vida.
A medida do amor de alguém a Deus é a medida do entendimento que ela tem, que Jesus deixou a sua glória, abandonou o seu trono de glória, e nasceu aqui numa manjedoura, nasceu pobre, queridos, nasceu nesta terra, sofreu tantas coisas, foi cuspido, foi chicoteado, passou fome, passou frio, tantas dificuldades ele passou simplesmente para que você fosse salvo. E quando nós temos então a revelação deste amor, irmãos, aí sim nós podemos adorá-lo com toda a nossa vida. É por isso que aquela mulher se lançou aos pés dele, porque ela percebeu que ele a havia perdoado. Por isso que Jesus falou assim, aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Você imagina, irmãos, eu quando recebo alguém na minha casa, vou até te dar uma dica, tá? É importante, mas quando eu recebo alguém na minha casa, eu logo já passo a senha do Wi-Fi, falo assim, olha, a senha aqui do Wi-Fi de casa é essa, eu mostro para ele onde é que fica o banheiro, se ele for dormir na minha casa, eu mostro para ele o quarto que ele vai ficar, eu mostro para ele onde ficam os copos de água, eu ensino como que usa lá o purificador de água que eu tenho, deixo a geladeira para ele, falo, se você precisar pegar alguma coisa, você está precisando de algo. A minha esposa sabe o que ela faz, ela compra um chocolate, ela arruma a mesa, a cama, e bota lá as toalhas, e bota lá um chocolatinho para cada um. Quem está querendo dormir em casa? Deixa eu ver. Aí, está um monte de gente que quer dormir em casa. Deixa o chocolatinho, ela prepara, porque a gente recebe bem. Nós queremos receber bem. Este homem recebeu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estava na casa dele, e Jesus, sabe o que Jesus falou para ele? Eu entrei aqui, você não me beijou. Irmãos, era normal. Até hoje, quando você vê no Oriente, aqueles filmes, onde tem aquele pessoal, os judeus, os próprios árabes, eles se beijam. Quando eles se encontram, é uma saudação formal. Aquele homem não saudou Jesus com ósculo. Era normal também que os convidados recebessem óleo para ungir a sua cabeça. Não deu óleo para Jesus. E também era comum que os pés dos convidados fossem lavados para que eles pudessem chegar à mesa. E Jesus falou, eu entrei aqui, você não me beijou, você não derramou óleo na minha cabeça e você não me lavou os pés. Mas esta mulher não para de me beijar os pés, tem lavado os meus pés com as suas lágrimas e derramou um bálsamo sobre os meus pés. Quem muito é perdoado, muito ama. A expressão do seu amor é o tamanho da revelação que você tem do perdão de Deus sobre a sua vida. E o Senhor nos chama para amá-lo. O Senhor nos chama para amá-lo. Ali em Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Se você quiser abrir, vou esperar você abrir. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Ou seja, era um povo, pessoas que trabalhavam arduamente, eram perseverantes, que não toleravam a maldade, que não eram engodados por falsas doutrinas, eram pessoas que estavam servindo e andando com Deus, tinham suportado sofrimentos por causa do nome do Senhor, e não tinham desistido. Mas o Senhor diz, eu tenho contra você, versículo 4, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ou seja, é um chamado para o arrependimento, é um chamado para amar a Deus. Querido, se Ele fala isso, é porque eu e você podemos direcionar o seu amor. Veja bem, a Bíblia diz, ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E a Bíblia diz, não ame o mundo, porque o mundo tem para oferecer o desejo intenso dos prazeres físicos, a ostentação da vida, a soberba da vida.
o orgulho de conseguir coisas. O mundo quer oferecer estas coisas. Então, a Bíblia diz: ame a Deus, não ame o mundo. Então, eu entendo que eu e você temos como dirigir o nosso amor e como, querido, mandar em quem nós vamos amar. Você pode dizer: eu vou amar a Deus e não vou amar o mundo. Eu entendo pela palavra de Deus que você tem a oportunidade de fazer isso. Você tem a possibilidade de dizer: eu vou amar a Deus e não vou amar o mundo. É por isso que Jesus pergunta para Pedro, lá em João capítulo 21, Pedro, você me ama mais do que a estes? E Pedro fala: o Senhor sabe que eu te amo. Ou então apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama? E Pedro fala: o Senhor sabe que eu te amo. 3 vezes Jesus pergunta: você me ama? E o Senhor quer perguntar para você hoje: você me ama? Qual é o tamanho do seu amor por Deus? Qual é o tamanho do amor que você tem por Deus? Irmãos, o legado que eu queria deixar para as minhas filhas é o legado de alguém que ama Deus, de uma casa onde a presença de Deus é constante. O que eu queria ensinar a Fernanda e a Flávia é que é importante amar a Deus. E eu sou um pai coruja mesmo, amém, irmãos? Eu sou coruja, me perdoem. Me perdoem, eu preparo as minhas pregações ouvindo a minha filha ministrar. É uma alegria para mim, irmãos. Eu vejo minha filha dando cântico, eu vejo minha filha profetizando. Eu fico feliz, irmãos. E a Fernanda estava esse final de semana, a Fernanda mora em outra cidade, estava esse final de semana aqui, e eu estava falando para ela assim, a gente estava lembrando que quando elas dormiam, elas sentavam na cama, eu pegava o violão, e eu ficava adorando a Deus, adorando a Deus. E eu falei para ela assim: filha, muitas vezes eu entrava em Deus enquanto vocês dormiam, eu chorava sentado na sua cama, cantava em línguas e chorava, e ela me fez uma revelação que eu não sabia. Ela falou assim: eu sei, pai, eu fingia que estava dormindo para não te atrapalhar. Ela fingia que estava dormindo para não me atrapalhar, porque eu entrava em Deus, querido. Mas eu quero dizer algo para você: a presença de Deus estava naquele quarto que elas dormiam, e a glória de Deus então mostrou para elas o que é amar a Deus. E quantas vezes a Fernanda e a Flávia choravam comigo antes de dormir? Quantas vezes, irmãos, elas choravam? Quantas vezes, irmãos, em churrasco a gente pegava o violão para tocar e a gente chorava na presença do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque eu sei da onde eu vim, eu sei como poderia estar o meu casamento hoje não fosse o perdão de Deus. Eu sei exatamente da onde eu vim. E isso me faz saber que Ele me amou. Querido, isso é importante demais. Você ter convicção e você ter entendimento de onde você saiu. Da onde é que o Senhor te conquistou? Como é que poderia estar a sua vida hoje? Como poderia estar a sua família hoje? Aonde é que você poderia estar? Eu quero dizer algo para você: se Jesus não faz a diferença na sua vida, algo está errado. Se Jesus não faz a diferença, se você não mudou nada, alguma coisa está errada, porque na presença dEle nós não nos tornamos os mesmos. Aquele fariseu não mudou, ele ficou analisando tudo. Ele estava sentado com o rei, estava na mesa, mas não desfrutou do perdão e não desfrutou da oportunidade que ele teve para adorá-lo. E eu quero te dar a oportunidade nessa noite. O Senhor está aqui, querido. Jesus está aqui e Ele te ama e Ele te convida para amá-lo. Ele te chama e Ele te convida: olha, ame a Deus acima de todas as coisas. Ame com todo o seu coração. Ame o Senhor com todo o seu coração. Você pode fazer isso, querido. Você pode pedir perdão pelos seus pecados. Você pode receber força de Deus, graça de Deus. Você pode receber o perdão de Deus nessa noite e sair daqui totalmente mudado e transformado. E você pode também renovar o seu prazer de estar na presença de Deus. Nós não podemos ser uma igreja que está sentado à mesa com Ele e não o adora. Nós não podemos estar tão acostumados com a presença do Senhor que a gente vem para o culto e o Senhor está aqui, mas a gente vem para o culto e começa a reparar na roupa do irmão, na máscara do irmão agora, né?
A gente repara na máscara do irmão, olha que máscara bonita, colorida. E a gente não vê o Senhor. Nós não podemos vir aqui para o culto, o Senhor está aqui, Ele preparou uma mesa para nós. E nós não podemos então estar aqui indiferentes a Ele, enquanto aquela mulher está totalmente prostrada aos seus pés, o adorando e recebendo graça, perdão, misericórdia, recebendo tudo de bom, enquanto o fariseu lá, Simão, está sentado olhando, não estava recebendo nada, irmãos. Eu quero ser daquele que se prostra. Vamos cantar novamente, pastor? Eu quero ser daquele que se prostra diante do Senhor. Eu não quero me conformar com mais um culto. Eu não quero me conformar, irmãos, com uma palavra. Não é isso. Não, eu quero é Deus, irmãos. Se não for Deus falando ao nosso coração, não tem sentido. Se não for o Evangelho causando mudança em nós, não tem sentido. Se o negócio é amá-lo, eu quero amá-lo. Se a Bíblia diz que eu posso amá-lo, então eu quero amá-lo. E eu quero me prostrar hoje aos seus pés. Quero convidar você nessa noite, se você sentir também no seu coração, e você quiser se prostrar, se prostre aos pés do Senhor, e diga: se eu estou aos teus pés, Senhor. Sinta-se à vontade, querido. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado, fique à vontade. Mas não deixe de adorá-lo. Ele é digno, amém? Não deixe de adorá-lo. Amém? Quantos querem ter essa declaração de vida? Não importa, Senhor, a sua presença vale mais. A presença do Senhor na sua casa, na sua vida, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a presença dele está disponível para todos aqueles que o amam. Ele disse: aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu também o amarei. Virei a ele, nele farei morada. O Espírito Santo vem habitar em nós. Nós então podemos desfrutar da sua presença para sempre, em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor fortaleceu o nosso coração para amar o Senhor. Ó Deus, o Senhor nos deu a possibilidade de escolher entre amar o Senhor e amar o mundo. E nós queremos dizer nessa noite: nós queremos amar o Senhor com todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, toda a nossa alma, com toda a nossa força. Porque o Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso. Dá-nos revelação do Teu amor. Pai, que nós possamos sair daqui, Deus, conhecendo um pouco mais do Teu amor, Pai, da Tua graça e do Teu perdão, para que nós possamos expressar mais e mais a Tua grandeza e o Teu amor, que nós possamos também, Deus, amar o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Tu és maravilhoso e digno do nosso amor.